Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nesta manhã, para meus queridos amados irmãos, dando sequência aos ensinamentos da parte de Deus, e o tema maravilhoso nesta manhã, deste domingo, dia 6 de junho de 2021, com esse tema maravilhoso para mim, para você, para todos nós que estamos buscando a face do Senhor. Ou você não busca? Se você não busca, o tema é: seja verdadeiro. Mas como assim? Está no livro de Lucas capítulo 12, verso 1, e diz assim: cuidado com a hipocrisia. Então, quando eu digo que o tema é seja verdadeiro, não seja hipócrita, irmão, porque senão é pior para ti, para você, para mim ou para todos aqueles que se diz ser verdadeiro, mas não é. Amém? E diz assim: a palavra hipocrisia poderia ser traduzida como hipérbole. A palavra hipérbole aponta para algo que, por mais exagerado que pareça, é apenas uma farsa. Jesus denunciou a hipocrisia religiosa naquela época no meio daquele povo hipócrita, fariseus, saduceus e outros mais. Como também existe essa hipocrisia até hoje no nosso meio. É ou não é? Você sabe que existe, né? Falando sobre os líderes religiosos do seu tempo, Jesus disse: cuidado com o fermento com os fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus, perdão. Qual era o fermento que ele falou que nós tomemos cuidado na época dos fariseus, como também no de hoje? O fermento que é a hipocrisia. Pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem o oculto que não venha a ser conhecido para Deus, porque Ele sabe de tudo, irmão. Portanto, o que quer que vocês digam no escuro será ouvido na luz. E o que vocês disserem no interior das casas será proclamado no telhados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É muito bom o ensinamento da palavra de Deus, né? Aí você vai dizer: mas por que no telhado? Vá lá, nós estamos em Lucas capítulo 12, verso 1. Leia o verso de 1 a 3 que você vai entender o que eu quero dizer. Por que proclamado nos telhados? Amém? Porque Jesus foi tão duro com os hipócritas, ou ele não teria que ser duro com os hipócritas? Você acha que teria que ser conforme eles eram para você ser iguais? Por isso que teve que ter a dureza de Jesus naquele momento com eles, irmão. Porque ninguém suportava, como nós não suportamos hoje, a era política que nós vivemos, é ou não é? Com tudo errado por aí. Então, por que a hipocrisia acusa os outros do que ele ou ela se desculpa em nós? Diz uma coisa, mas faz outra? Isso é hipocrisia, irmão. Eu falo uma coisa para você e estou falando outra, ou estou fazendo outra. Coloca a popularidade acima dos princípios. Ama a admiração, mas corta o caminho para que se trata da integridade, quando se trata da integridade. Veja como aconteceu com Pedro, por exemplo, o apóstolo Pedro. De acordo com a sua pregação, todas as pessoas iguais em Cristo, mas ele agia de forma seletiva. Ele selecionava as pessoas para ouvir a palavra do Senhor. E não pode acontecer isso. Isso era o quê? Hipocrisia, né? Então, vá prestando atenção. E Paulo confrontou Pedro nessa situação. Como eu confronto hoje aquele que fala a mentira da palavra de Deus, em qualquer lugar que seja na face da terra, irmão. Nunca vou concordar. Não sou hipócrita. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia,
enfrentei-o face a face. Paulo falando para nós nesta manhã, que quando Pedro selecionava as pessoas e quando ele chegou a Antioquia, que ele confrontou com Pedro face a face por sua atitude condenável de selecionar as pessoas, né? Pois antes de chegarem a alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, quer dizer, com os ímpios. Pedro comia com os ímpios, selecionado por ele. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios. Quando ele viu Paulo, ele se afastou do meio dos ímpios, temendo-os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho de Jesus, diz Paulo, declarei a Pedro diante de todos, como está lá em Gálatas, capítulo 2, verso 11, fico todo arrepiado, irmão, quando um profeta fala a verdade e desmente o outro que está falando hipocrisia da parte de Deus. Aí, diante de todos que estavam na presença de Pedro, Paulo falou, Deus entende as suas fraquezas, Pedro. Ele trabalhará com você com relação a elas, as tuas fraquezas, as tuas mentiras, as tuas hipocrisias. Mas ele não vai tolerar a sua hipocrisia. Portanto, seja verdadeiro. Oh, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, querido e amado Jesus. Amado e queridos irmãos, estou falando com vocês aqui todo arrepiado. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor ela tem que ser objetiva, clara, direta e trazendo transformação para o coração humano quando você se ouve a verdade da parte de Deus, meus queridos amados irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu digo, irmão, seja verdadeiro, tapinha nas costas, sorriso falso, brincadeiras que não vêm a ter nada com o Evangelho do Senhor, é perca de tempo para esse mundo, irmão. Trate verdadeiramente da palavra de Deus com verdade, não se misture com os hipócritas, não se misture com os escarnecedores, aqueles que não querem nada com a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Amados e queridos irmãos, guarde este ensinamento para o teu coração, porque se você guardar e praticar o verdadeiro Evangelho do Senhor, sendo verdadeiro conforme ele foi e é, você só tem a ganhar, irmão. Nada perderá, nem que seja perseguido até a morte, mas será entregue à salvação eterna na mão do Senhor Jesus para todos sempre. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Muito obrigado até aqui e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus de Nazaré, aquele que foi e é verdadeiro nas nossas vidas. E se quisermos ganhar o nosso galardão, temos que perseverar até o fim com a verdade do Senhor. Amém? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser, e graças a Deus.